bloco do programa 20 especial, nós vamos falar de comunicação integrada. Uma mistura aí de jornalismo, designer e ilustrações. E para adiantar para você, em março de 2010, o Canal 20 vai fazer 6 anos. E as comemorações aí estão repletas de novidades. E uma novidade bem legal que a gente vai mostrar nesse bloco, no programa de hoje, são aí as vinhetas, as ilustrações, as novidades que o Canal 20 vai preparar especialmente para você, que é nosso público, que nos assiste, que nos acompanha no programa 20 Especial e também em todos os outros programas. E para falar sobre isso, nós vamos conversar hoje nesse bloco com Marcelo Chagas, da Media Eyes, que é a empresa aí que está cuidando dessas vinhetas, que está organizando aí junto com o Alexandre, nossa direção. Primeiro, obrigada pela participação aqui no programa 20 Especial. É um prazer conversar contigo. É um prazer receber vocês aqui na empresa. Marcelo, nós vamos começar falando então, o que é a Media Eyes? O que ela traz aí de benefícios para quem tem a micro, a pequena empresa ou para quem tem empresa grande? O que ela oferece? Quais serviços que ela oferece? A Media Eyes é uma empresa de comunicação integrada. A comunicação integrada procura trabalhar com todas as áreas de comunicação. Então, desde uma criação de uma identidade visual para a empresa, o desenvolvimento de um produto, o desenvolvimento da embalagem de um produto. A gente pode fazer também toda a parte de publicidade, assim, desenvolver materiais, banner, folder, outdoor. Então, a comunicação integrada, ela procura trabalhar em todas as áreas, juntar todas as ações, porque aí você costuma trabalhar com uma mesma linguagem. Então, para você não... uma empresa faz isso, outra empresa faz aquilo, uma tira fotografia, a outra desenha. Então, uma empresa única faz todas as coisas. Marcelo, então assim, para quem está em dúvida nos assistindo, você tem uma empresa, montou uma empresa, você quer aí colocar ela no mercado, mostrar que ela tem um foco, que ela tem um layout, que ela tem aí uma identidade. Ela procura vocês e vocês vão montar aí quais são as metas, o que é necessário produzir. É isso? A gente ajuda desde o começo, a gente pode dar uma ajuda desde o começo. Então a empresa, na hora que... Hoje é muito comum as pequenas empresas virem à falência antes do primeiro ano, antes de completar um ano de existência, porque elas não se planejam, então não conhece o mercado, não conhece o cliente, isso a gente pode ajudar. Então são trabalhos paralelos, a gente cria a identidade para a empresa, então a empresa sabe quem ela é e a gente ajuda a definir um foco para essa empresa. Então, quem ela vai atingir? Um público-alvo, né? Qual o público-alvo? Qual que é a mídia que ela quer usar? É a revista, é o jornal, é a televisão? O Canal 20, por exemplo, tem a televisão, ela é um cliente de vocês aí e vocês vão montar essa parte de vinhetas bem bacana para os 6 anos do aniversário. Exatamente. Então, as empresas podem procurar isso aqui com vocês? Pode procurar, vinhetas. Então, a comunicação integrada, os nossos principais trabalhos são design editorial, design corporativo, que é essa criação da identidade, design promocional, criar um display, uma camiseta, um balão, algo diferente para um aniversário da empresa, para alguma campanha que ela está fazendo. Multimídia, que é quando você vai ou fazer algo para o seu público interno ou externo mesmo, então você cria uma multimídia, você pode fazer ilustrações, então é uma gama assim, de trabalhos imensos. Que vai desde o texto ali, provavelmente dito numa revista, num jornal, do texto escrito, exatamente, até uma vinheta com uma animação, com ilustração. Tudo. O design editorial, por exemplo, é um trabalho que a gente faz não só o design editorial, mas toda a edição de um jornal, de uma revista, um informativo. Então, por ter jornalista também, então a gente pode escrever as matérias, cobrir eventos, tira foto e faz as entrevistas e escreve e assina, tem o MTB para assinar e também faz toda a diagramação, né, a editoração eletrônica desse material. E para quem quer ter essa gama de serviços, esses produtos aí que vocês oferecem, qual que é o telefone, qual que é o site, como é que as pessoas podem entrar em contato com a Media Eyes? Então, o nome é Media Eyes, é em inglês mesmo, seriam os olhos da mídia. Tá então, passando aqui embaixo na tela, as pessoas exatamente, o site está ali, é MEDIAEYES, mediaeyes.com.br. O telefone é 48, que é aqui em Florianópolis, 3025 3063. Também pode me procurar no celular, 8408 3063. E é legal que, além de contratar os seus serviços, eles também podem pesquisar, ver como é que funciona, fazer entre aspas, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas um orçamento da necessidade que essa empresa pode ter. Sim, a pessoa pode olhar no site,
nosso portfólio, tem lá todos os trabalhos que a gente já realizou. De repente a pessoa já tem até uma ideia, tem alguns textos também que a pessoa pode se basear se é aquilo que ela está procurando. E pode entrar em contato, ligando, a gente pode conversar, a gente faz um orçamento sem compromisso, conversa com a pessoa, vê se é exatamente isso que ela quer. Muitas vezes a gente até posiciona a pessoa, nem venha fazer o trabalho, mas a gente já posiciona ela e ela já toma uma outra direção daquilo que ela está querendo fazer. Marcelo, agora vamos falar de uma coisa bacana aí para você que é telespectador do Canal 20 e também do 20 Especial, é claro, que em março o Canal 20 vai fazer 6 anos e para comemorar esse aniversário, vinhetas já estão sendo produzidas aqui pela Mediais. E a gente pode antecipar uma aí para o pessoal que está em casa, porque assim, a gente só vê o trabalho pronto, é muito lindo, entra assim, entra assado, vai aqui, vai lá, mas a gente não sabe como é que é essa produção. Tem todo um trabalho, tem todo um cuidado. Tem todo um processo. A gente pode mostrar aí para as pessoas que estão em casa, assim, só um pouquinho desse? A gente pode antecipar? A gente consegue isso? Com certeza, vou mostrar sim. Então a gente vai mostrar para você agora como é que funciona. A gente parte do quê? Da ideia? A gente faz um briefing. Então a gente senta com o cliente e o cliente vai passar um briefing, é aquilo que ele quer. Então o cliente vai dizer, por exemplo, eu vou sentar lá com o pessoal do Canal 20, aí vai me passar, eu quero uma vinheta assim, eu tô pensando em falar determinada coisa, tal. Então, uma coisa que rolou agora nas conversas foi lá. O canal, nesses 5 anos, quase 6 anos, ele é conhecido como o canal que forma opiniões. Então, é um canal onde o pessoal assiste e o pessoal comenta e o pessoal na cidade está sempre falando. Então, a gente, vamos trabalhar então em cima do formando opiniões. Então, pensando nesse sentido, a gente bolou uma ideia, assim, vamos fazer então uma vinheta onde as pessoas vai passar ali um determinado programa, então a gente pega qualquer programa da grade, pode ser o Casa e Companhia, Pão e Vinho, qualquer um. Então pode a gente ser o pega 20 especial também. Pode ser o 20 especial também. E a gente pega esse programa, coloca só uma abertura ali, o apresentador falando só o comecinho, aí a partir dali dá um zoom na câmera, aí aquela imagem está dentro de uma televisão, aí tem as pessoas assistindo a televisão, só que tudo isso tem que ser bem rápido. Aí dá mais um zoom, aí aquela imagem está numa janela. Entendi. E aí tem pessoas lá fora conversando. Então aí as pessoas vão falando e aí conforme vão dando o zoom, a gente vai tendo um aumento das vozes. Então vozes falando. Então partiu do apresentador falando e as vozes. Aí a gente tem a entrada de uma cidade com pessoas conversando, isso tudo no motion design. Então, sim, são imagens estáticas, é uma mistura de imagem estática com vídeo. Então você que está em casa aí, você viu agora que a ideia parte aí de todo. Você estava falando pra gente, a pessoa já consegue imaginar que o apresentador fala, aparece uma televisão, se afasta, entra o público começa a aumentar as vozes. Então, tudo isso parte já de uma ideia. Como exatamente. Aí a gente conversa nessa ideia. Então, passou o briefing, a gente tem uma ideia, conversou. Aí o que a gente pode fazer de repente é, por exemplo, para ficar mais claro, porque só na conversa, então a gente monta um storyboard. Então, o primeiro passo para uma vinheta, para um comercial, para algo de motion design que a gente vai criar, a gente parte de um storyboard, que ali todo mundo vê mais ou menos um rascunho do que pode ser. Então, aí tem essa ideia. Marcelo, então depois da parte que produziu aí, isso aqui é a caneta mesmo, o storyboard feito a caneta, é rapidinho, não é lápis borracha, não precisa ser perfeito. E é só um rascunho, aí a gente coloca a ideia no papel, é o primeiro passo. Então, depois que está no papel, e o cliente vê, a gente discute em cima do storyboard e aí ele aprovando o storyboard a gente passa para a produção. Então vamos lá, vamos para a produção então. Como é que é? Mostra a primeira etapa. Então como a gente começou a falar, vamos ter o programa, aí vamos supor aqui, a gente vai usar o Pão e Vinho. Então a gente vai ter que pegar uma imagem do Pão e Vinho, só um comecinho ali do apresentador falando e depois algumas imagens. Como a gente falou que vão ter imagens, tipo uma pessoa assistindo televisão, né? Algumas pessoas, depois umas pessoas pro lado de fora de uma janela. Então a gente precisa de algumas imagens, de casa, uma pessoa assistindo televisão, a gente precisa de pessoas que vão ficar do lado de fora dessa casa. Então essas imagens a primeira parte. Então a gente pode buscar num banco de imagens. Geralmente a gente busca em banco de imagens gratuitos, né? Procurando na internet, dá uma pesquisada, a gente tem um monte, porque as imagens têm direitos autorais. Então a gente procura usar imagens que a gente possa usar. Então a gente faz uma busca. Aqui a gente tem as imagens já tratadas. Então a gente pegando imagens de pessoas, aqui a gente vai usar pessoas falando, então a gente viu que tinha pessoas falando. Então a gente pega pessoas, imagem de cidade. Né? Então a gente tem algumas fotos aqui de cidade. Aí,
pessoas assistindo televisão, uma casa onde a gente vai usar a janela. Casa bonita essa, hein? Vai ficar legal. Aí usa mais pessoas falando, uma alternativa para pessoas assistindo televisão, pessoas conversando que a gente pode colocar do lado de fora. Então, todas essas imagens a gente vai buscando. E aí a gente tem mais ou menos definido as imagens. Então a primeira parte, né, o próximo passo seria levar para o Photoshop, que é um programa de edição de imagens, né, edição de fotografias, onde a gente vai trabalhar com elas. Então o que eu preciso? Eu preciso da cidade. Aí para dar um movimento legal na vinheta, então a gente faz alguns prédios surgindo. Então a foto que eu tinha original com vários prédios, eu já recortei. Então eu recorto, depois eu coloco esses prédios aparecendo. Tenho lá uma imagem com as duas meninas assistindo televisão. Se a gente der um zoom aqui, já está lá o apresentador do Pão e Vinho lá dentro da televisão. Que legal! Então, depois que passar uma primeira parte do apresentador falando, a gente já vem para essa imagem. Então, essa imagem vai dar um zoom e aí vai saindo, né, da casa. Aí a gente tem essas meninas que estão conversando. Então todas essas imagens a gente trabalhou, recortou, colocou uma borda branca que é para dar um efeito legal. Esse seria esse próximo passo, trabalhar as imagens. Depois das imagens, a gente tem que trabalhar o som. Então a gente usa um SoundForge, que é um programa de edição de som. Então aqui todos os sons, então tem som da água, esse som de água a gente usou de fundo, depois vocês vão entender. Na assinatura do Canal 20, a gente preparou uma vinheta Zap, onde a gente está colocando o novo slogan, o canal da cidade, e vindo tem uma musiquinha de fundo, que é mais para o pessoal gravar, e tem um som de mar, assim, também de fundo, que a gente está, né, o canal da cidade, e a cidade é uma ilha, né? E agora, Marcelo, a gente está em que processo? Essa é a última parte do processo, é o último passo, é onde a gente usa o After Effects, que a gente junta todo esse material. Então a gente junta o material do que fez a entrada do canal 20 e tal, toda a parte de logotipo e as letras, as assinaturas, as imagens, os vídeos, áudio, então todo o som, então a gente junta tudo aqui. E o After Effects ele faz todo o processo, então é aqui que a gente joga os efeitos. Então a gente joga o vídeo, ele trabalha com layers, né? E a gente junta todo o material para fazer a produção final. Então aqui os efeitos finais são colocados aqui. E aí depois que a gente junta aqui todos os arquivos, aí a gente passa a gente exporta como vídeo, que é o que vai pro ar. Então vamos mostrar aqui. Você que está assistindo aí o programa 20 especial, tá vendo aí? Passa rápido. São 15 segundos? São 15 Demorou tanto tempo para fazer os 15 segundos. Para fazer 15 segundos. Mas é um trabalho que sai bem feito, e não só são esses 15 segundos, tem muito, passa durante toda a programação, né? Então vamos lá. Peraí, deixa eu só mostrar aqui. Esse é o programa Pão e Vinho. Isso, então essa é a abertura. Então começa com ele falando. Tá bom. E aí todo aquele processo dele, o zoom da imagem, o pessoal assistindo, entram outras vozes. Então aquilo que foi falado no programa vai repercutindo na cidade. Então essa é a ideia nesses 15 segundos. Então você vai ver agora aí tudo que a gente montou. Vamos lá. Então você pode tomar, mas que também você pode combinar. E a gente escolheu aqui, sabe? Canal 20, nós formamos opinião, muito bacana. Quem tá em casa assistiu, ficou legal. Isso aqui é uma das vinhetas que estão sendo preparadas aqui. Exatamente. São várias vinhetas, Então a gente tem com um novo slogan, né, reforçando esse novo slogan, falando dos segmentos, falando da questão de formador de opinião. Então tem vários, ainda até o ano que vem a gente tem bastante vinheta para trabalhar. O que já tem de vinheta aí que já está sendo produzida? Pode passar para nós? Pode falar para a gente? Nós formamos opinião, tem dos programas? Tem dos programas, então a gente tem uma parte de segmentos, estão falando de cada segmento que o Canal 20 trabalha. Então esporte, culinária, variedade, saúde, moda, arquitetura. Então também está falando, tem uma dessas falando sobre os segmentos. Então é uma dessas. Então, Marcelo, vamos falar mais uma vez do endereço, do telefone, do site, para quem quer entrar em contato aí com a Midiais, quer ter esse trabalho, quer ter esse serviço, ou então toda essa comunicação integrada que vocês realizam aqui, por favor. Então, entrar no site www.midiais.com.br
e o telefone 3025-3063 ou 8408-3063.